Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre a aula 2, que seria os povos africanos e os povos indígenas na América Portuguesa. De forma geral, a gente vai falar um pouco sobre a história social deles, a cultura, as suas influências até hoje e um pouco de sua estrutura social. Começando com os povos indígenas, os principais grupos encontrados aqui eram os Gês, os Nuaraques, os Caraíbas e os Tupis. A gente pode citar algumas características comuns a todos os grupos indígenas, que eram coletivistas, tinha um culto politeísta animista, eles também possuíam certa divisão do trabalho, em que as pessoas trabalhavam de acordo com seu gênero e com a sua idade. Por exemplo, os homens mais velhos, geralmente eles eram líderes, caciques ou pajés, os homens mais novos eram caçadores e guerreiros, e as mulheres tinham um papel mais educacional sobre a tribo, sobre a prole também, e fazia artesanatos. As principais influências deixadas até hoje dos povos indígenas são desde objetos a ações simples, como deitar na rede e comer tapioca, até usos medicinais de plantas nativas, além das crenças no folclore, que faz bastante parte da cultura brasileira hoje, e de heranças linguísticas. Mas também deve-se salientar toda a violência sofrida pelos grupos indígenas desde a época da colonização até hoje. Muitos foram mortos, muitos foram catequizados, forçados a trabalhar. Muitas mulheres indígenas eram estupradas pelos portugueses. E muitas dessas violências geraram danos irreversíveis para muitas culturas dos povos indígenas, como a extinção da língua, morte de toda uma tribo indígena e dentre outras consequências. Agora falando um pouco sobre os povos africanos, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a escravidão. E esse tipo de comércio, o tráfico de escravos, era muito lucrativo, principalmente para os traficantes e os portugueses naquela época. A obtenção desses escravos tinha várias maneiras, mas as principais eram a invasão do continente africano e a captura de comunidades locais através da violência, ou também por meio de conflitos entre tribos, em que os vencedores poderiam vender os perdedores por ouro ou então outras moedas de troca, como cachaça e o fumo. Depois de capturados e vendidos, esses escravos eram transportados para a América através dos tumbeiros, que eram navios que transportavam os escravos em condições subhumanas. A maioria deles morriam antes mesmo de chegar ao Brasil ou qualquer outra colônia. No Brasil, a gente pode citar três locais em que mais receberam escravos durante algumas épocas. Entre eles, temos Recife e Salvador durante o século XVI e XVII por conta da cultura da cana-de-açúcar, e mais tarde, no século XVIII, temos o Rio de Janeiro por causa da cultura do café. Dentre muitos povos que eram sequestrados através da violência e vendidos como escravos, a gente podia citar dois que foram os principais trazidos para o Brasil, que eram os bantus, que vinham de Moçambique, Angola e Congo, e os sudaneses, que vinham, a maioria deles viriam da Costa do Marfim, da Nigéria e de Benin. Além da alta lucratividade, outra coisa que incentivava o comércio de escravizados era a fundamentação religiosa, que serviria como um suporte teológico para justificar a exploração da escravidão. Porém, falar de escravidão também é falar de resistência negra. Boa parte dos negros vindos para cá, como forma de resistir às torturas, reagiam com fugas, motins, execuções de feitores, incêndios cilados, suicídios e abortos, além de outras formas de resistência, como a prática de rituais como forma de oposição à religião católica. Boa parte dos escravos que fugiam e conseguiam se organizar formavam os quilombos, que eram unidades ou pequenos núcleos de resistência. O mais famoso é o Quilombo de Palmares, e os seus líderes eram Zumbi e Dandara de Palmares. Mas como uma informação, esse quilombo, o Quilombo de Palmares, foi derrubado em 1695 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, e Zumbi de Palmares foi morto em 20 de novembro. Essa data, no Brasil, é comemorada o Dia da Consciência Negra. Falando um pouco sobre as heranças culturais deixadas pelos povos africanos, a gente pode citar os ritmos musicais, instrumentos, vocabulários, sincretismo religioso,
a capoeira, a culinária e dentre outros. Assim como os povos indígenas, a história dos povos africanos também é muito violento e perdura até hoje. Durante boa parte da história do Brasil, os povos indígenas e os povos africanos eram usados, porém em diferentes escalas, como mão de obra escrava e também dependendo da cultura. Assim como os povos indígenas, os povos africanos também sofreram muita violência e praticamente durante toda a história do Brasil foram utilizados como mão de obra escrava e sofriam bastante violências, torturas, racismo e dentre outras mazelas que perduram até hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco sobre a sociedade da cana-de-açúcar e a exploração dos escravos, tanto os negros como os indígenas, e contarei mais um pouco sobre a característica deles e como eles viviam naquela época.